Boa tarde, caros participantes. Sejam bem-vindos à nossa segunda conferência remota. Daremos início, nesse momento, à nossa conferência para tratarmos das pesquisas realizadas na área da linguística. Hoje, contamos com a presença do ilustre professor Ivo da Costa Rosário, que irá proferir a seguinte conferência: Gramática da língua portuguesa em perspectiva funcional, bases teóricas e princípios analíticos. O professor Ivo da Costa Rosário é graduado em Letras Português e Inglês pela pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, FPUERJ. É graduado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. É mestre em Letras Vernáculas, Língua Portuguesa, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. É mestre em Letras pela Universidade Federal Fluminense. É doutor em Letras pela Universidade Federal Fluminense e também doutor em Letras Vernáculas, Língua Portuguesa, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Atualmente, exerce a função de vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação de Linguagem na Universidade Federal Fluminense, UF. É líder do Grupo de Pesquisa Conectivo e Conexão de Orações e membro do Grupo DIG, Grupo de Estudo, Discurso e Gramática. O professor Ivo já publicou diversos artigos científicos voltados para a área da linguagem, além de ter publicado livros na mesma área e de ter participado da organização de diversas obras. Neste momento, com a palavra, o professor Dr. Ivo da Costa Rosário. Olá a todos, boa tarde. O som tá bom? Está, para mim está. Vamos ver os alunos se manifestarem, professor. Tá dando para me ouvir direitinho? Ok, sim. Tá ok. Muito bem. Primeiro, quero agradecer muito o convite do professor Robson Rua. É um agradecimento que não é protocolar, é um agradecimento verdadeiro. Eu sou testemunha do quanto o professor Robson é competente, dedicado, e eu fico muito feliz de vê-lo aí na Federal do Pará, fazendo esse trabalho tão bonito, com certeza dando o seu show na sala de aula e nos trabalhos de pesquisa. Então, parabéns, Robson, que também tive a honra de orientar no mestrado, não é isso? Também quero cumprimentar os colegas professores da região do Pará e de outras regiões que estão nos ouvindo, os alunos da Federal do Pará e de outras instituições também. Dizer que, para mim, de verdade, é uma grande alegria compartilhar alguns minutos com vocês aqui nessa tarde desse dia 14 de maio. Então, meu muito obrigado e meu abraço a todos vocês. É a primeira vez que eu uso essa tecnologia, então, se eu me enrolar um pouquinho, vocês me perdoem, tá bom? Eu vou tentar compartilhar aqui o PowerPoint que eu preparei. É uma janela, não é isso, Robson? Apresentar uma janela? Isso, uma janela, professor. Uma janela, tá. Vamos ver se vai. Chegou. Estamos visualizando. Tá, agora eu aperto aqui em do começo. Professor? Oi. Apareceu aí a tela? Gramática da língua portuguesa em perspectiva funcional, base teórica. Isso. Eu não estou vendo ninguém, estou vendo só o slide, mas eu posso continuar assim, né? Pode, sim. Professor. Então tá bom. Bem, quando o Robson me convidou, o professor Robson, eu fiquei pensando o que eu poderia abordar nessa tarde, e eu decidi por esse tema, Gramática da Língua Portuguesa em Perspectiva Funcional, Bases Teóricas e Princípios Analíticos. Vejam bem que isso aí é um mundo inteiro, né? Então, decidi aqui extrair uma pequena fração desse tema e do que eu venho fazendo, do que eu entendo por funcionalismo, e também decidi falar um pouquinho dos passos que nós comumente damos para conseguirmos fazer uma pesquisa funcionalista, ou seja, quais são
qual é o passo a passo, quais são o percurso que nós devemos seguir. Bem, falando um pouquinho sobre funcionalismo, alguns autores chegam a dizer que a gente não deve falar no singular, mas no plural, porque existem diversos funcionalismos e esses funcionalismos também guardam interfaces com outras correntes teóricas. A professora Maria Leão de Moura Neves chega a dizer que o funcionalismo é como se fosse uma grande colcha de retalhos, porque nós temos uma unidade, mas essa unidade é organizada por meio de uma grande diversidade, que nós temos várias facetas diferentes, né? Bem, então o funcionalismo ele é considerado uma teoria heteróclita e multifacetada, justamente por conta dessa sua perspectiva múltipla. E quando a gente fala em funcionalismo, a primeira coisa que a gente lembra é o funcionalismo de Praga, que é o primeiro uso desse termo funcionalismo. Então, é uma perspectiva bem diferente do que a gente faz, porque é um funcionalismo que via o elemento dentro do sistema, ainda muito ligado naquela corrente estruturalista de Saussure. Logo depois desse funcionalismo, nós temos uma verdadeira profusão de escolas teóricas diferentes. Então, nós temos, a título apenas de ilustração, a GDF, que é a gramática discursiva funcional, e os grandes autores são Engveld e Mackenzie. Nós temos o funcionalismo de Halliday, que nós temos chamado de funcionalismo ou linguística sistêmico-funcional, o funcionalismo de Dick, que é holandês, e nós temos, em vermelho, eu destaquei, aquele funcionalismo que nós praticamos, eu particularmente, é o que eu conheço, é com o qual trabalho, que é o funcionalismo de vertente norte-americana e o que nós chamamos hoje de linguística funcional centrada no uso. Então, eu vou me centrar, na verdade, nessas duas correntes que estão em vermelho. E é curioso que as correntes teóricas também vão fazendo pontes com outras correntes. Então, de uma união da sociolinguística com o funcionalismo, nós temos, por exemplo, o que tem sido chamado de sociofuncionalismo. Então, essa é uma pequena abertura do assunto. Agora, é interessante destacar que, apesar deles serem diferentes, e são bem diferentes, eles têm algo em comum, que é o fato de fazerem uma linguística baseada no uso. Então, eu vou falar bastante sobre isso, né? Bem, então, como que surge o funcionalismo? O termo funcionalismo ganhou força nos Estados Unidos a partir da década de 70 do século passado, passando a servir de rótulo para o trabalho de linguistas como Sandra Thompson, Paul Hopper e Talmy Givon, que passaram a advogar uma linguística baseada no uso, cuja tendência principal é observar a língua do ponto de vista do contexto linguístico e da situação extralinguística. Então, contextualizando historicamente, o que nós tínhamos nos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70? Uma grande hegemonia da gramática gerativa. Então, todo aquele ideário de Chomsky, da gramática universal, dos módulos de linguagem, da centralidade da sintaxe, tudo isso era muito forte nos Estados Unidos. Então, aos poucos, uma corrente foi ganhando força. E é justamente essa corrente que nós temos chamado de funcionalismo. E esse nome funcionalismo é muito caro, porque as correntes teóricas ligadas a Chomsky são chamadas de formalismo, porque existe um primado da forma, do estudo da forma, da sintaxe. Já o funcionalismo, como o próprio nome indica, existe aí uma luz maior, né, sobre a questão da função. E quando falamos em função, estamos mais ou menos no âmbito da semântica e da pragmática. Bem, de acordo com essa concepção, a sintaxe é uma estrutura em constante mutação, em consequência das vicissitudes do discurso. Ou seja, a sintaxe tem a forma que tem em razão das estratégias de organização da informação empregadas pelos falantes no momento da interação discursiva. Dessa maneira, para compreender o fenômeno sintático, seria preciso estudar a língua em uso, em seus contextos discursivos específicos, pois é nesse espaço que a gramática é construída. Aqui nós temos o que eu diria que são as bases do funcionalismo. Primeiro, a ideia de uma linguística baseada no uso. Então, todas as nossas pesquisas são sempre baseadas no uso linguístico, ou seja, nós temos que atestar que aquilo existe, de fato.
em diversos textos. Um outro ponto é que a situação extralinguística impacta o sistema. E essa é uma visão totalmente estranha ao formalismo, ao gerativismo, né? Em que eles cultivam uma ideia de língua interna. Nós temos uma visão muito forte de língua externa, de língua no sentido de que contexto comunicativo, a situação, de alguma forma, impacta o sistema, impacta a estrutura. Então, essas são, digamos, as bases principais do que a gente conhece como funcionalismo. Bem, então, conforme eu já disse, existe uma força muito grande dos fatores externos. Segundo Fried, que é uma das autoras dessa linha, a força dos fatores externos à língua motiva mudanças na compreensão dos falantes e também os incita à busca de formas mais expressivas, que carregam novas nuances semânticas e pragmáticas. Dessa forma, não se criam construções totalmente sinônimas ou iguais a anteriormente criadas, mas outras que sejam mais adequadas a determinadas situações comunicativas. Então, mais uma vez, a gente reforça a questão dos fatores externos que impactam o sistema, e aqui entra em cena uma palavra importante que é expressividade. Então, nós funcionalistas acreditamos que todos nós falantes de uma língua sempre fazemos um esforço para imprimirmos expressividade àquilo que a gente fala. Em termos técnicos, isso é chamado de subjetividade e intersubjetividade. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu digo, eu estou longe do carro, esse longe de, ele expressa uma visão de espaço, de lugar. Eu estou longe do carro, espacialmente eu estou num ponto, o carro está no outro, estamos distantes uns dos outros. Mas eu posso dizer que eu estou longe de alcançar meus objetivos. Então vejam, quando eu digo estou longe de alcançar algo, já não é um espaço físico concreto. A gente não caminha de um ponto ao outro. Mas é como se eu me colocasse num ponto A e o meu objetivo estivesse num ponto B. E eu estou longe de alcançar esse objetivo. Então vejam que a gente acaba reaproveitando várias estruturas que já estão na língua para servir a outras funções. Isso é um dos pontos principais dos nossos trabalhos. Então, esse longe de, que é físico, espacial e concreto, ele passa a servir na língua a um objetivo mais abstrato, em que a distância já não é concreta, mas virtual. E isso pode ir ficando cada vez mais abstrato. Por exemplo, meu aniversário está longe. Quando eu digo meu aniversário está longe, eu já não tenho mais distância física, nem abstrata, eu tenho a ideia de tempo. Então, se meu aniversário está longe, é porque falta tempo para chegar ao meu aniversário. Então, depois do tempo, ainda temos algo mais abstrato ainda, porque quando eu digo longe de defender isso, eu prefiro pensar daquela forma. Vejam que esse longe de já não é mais espaço, não é tempo. Ele funciona como um conector de orações do tipo exclusivo. Ou seja, longe de defender isso significa eu não defendo isso. Então vejam que a pesquisa funcionalista ela vai se fixar muito nesse tipo de trabalho, em que nós vamos analisando os usos daquilo que existe na língua e as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. Outro exemplo, nós temos um intensificador na língua que é o muito. Então eu posso dizer, fulano é muito inteligente. Agora, não sei se vocês já ouviram, se existe essa expressão no Pará, a gente também pode dizer, ele é pra lá de inteligente. Né? O que significa pra lá de inteligente? É como se fosse muito, muito inteligente. Mas por que usar o pra lá se a gente já tem um muito? Justamente pelo que eu acabei de falar. Porque nós temos necessidade de sermos cada vez mais expressivos. A gente, como se diz no Rio de Janeiro, existe uma gíria, a gente quer causar o tempo todo. Né? Então o funcionalismo se ocupa desse tipo de coisa. E por que pra lá de inteligente acabou sendo recrutado para a ideia de intensificação? Porque o que é lá? Lá é algo que está longe de mim, correto? Isso em termos físicos e espaciais. Se eu digo que o carro está lá, é porque ele não está perto.
Então, quando eu digo que algo é para lá de alguma coisa, é como se eu quisesse dizer, a inteligência está aqui, mas ele não está aqui, ele está lá, ele está depois. Então, esses são alguns exemplos, né, de trabalhos que a gente tem feito. Bem, a hegemonia da teoria gerativo-transformacional começou a ceder espaço para outras linhas de pesquisa devido ao seu caráter altamente formal. Houve uma reação generalizada que desencadeou o surgimento de várias tendências, como a sociolinguística, a linguística textual, a análise do discurso, a análise da conversação, entre outras. A teoria funcionalista é uma dessas tendências, mas é ilusório pensar que, como elas, seu surgimento tenha sido tão recente. O que houve, na verdade, foi uma reatualização de seus princípios. Então vejam que houve um determinado momento, isso lá nos Estados Unidos ainda, em que o gerativismo já não respondia a algumas questões. E esse desconforto dos autores surgiu principalmente a partir da análise de expressões idiomáticas e de metáforas. Porque, vejam, na teoria gerativa, no formalismo, existe uma ideia de composicionalidade, ou seja, o sentido do todo acaba sendo o sentido da soma das partes. Mas quando eu tenho uma expressão do tipo ele é uma Maria, vai com as outras, o sentido de Maria vai com as outras não é o sentido de Maria, mas com as outras. Maria vai com as outras acaba sendo uma expressão idiomática que ganha um outro significado. E como tratar isso em termos apenas formais? E a questão da metáfora, quando eu digo, ela é a flor do meu jardim. Como compreender flor nesse sentido, fora do literal? Então, essa questão da metáfora, isso em termos muito simples, introdutórios, a questão da metáfora e a questão das expressões idiomáticas foram, digamos que, o gatilho para muitos pesquisadores começarem a investigar outras formas de trabalhar esses conteúdos que estão na gramática. Bem, é a partir daí, então, que surge essa toda motivação, o contexto histórico, para surgir o que nós chamamos de linguística funcional norte-americana. Então, é uma linha que se projeta a partir da década de 70, ela faz uma análise da língua do ponto de vista do contexto linguístico e da situação extralinguística, ela faz um estudo simultâneo do discurso e da gramática, que são relacionados simbioticamente, influenciando-se mutuamente, porque a gramática vem do discurso, né? A gente sempre acredita nisso. Então, a gramática é uma estrutura em constante mutação, adaptação em consequência das vicissitudes do discurso. Então, a visão de gramática para o funcionalista é de uma entidade instável. É claro que há estabilidade, mas o que mais nos interessa são as suas instabilidades, ou seja, quais são as mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo e como que essas mudanças vão se organizando em camadas. Bem, um conceito muito forte dentro da linguística funcional norte-americana é o conceito de gramaticalização. O que é a gramaticalização? Aqui é uma definição possível, porque há várias. É a mudança pela qual, em certos contextos linguísticos, os falantes usam parte de uma construção como uma função gramatical. Ao longo do tempo, a construção gramatical resultante pode continuar a receber novas funções gramaticais. Quem deu essa definição foi Trogot, Elizabeth Trogot, que é um dos maiores nomes dentro do funcionalismo norte-americano. Então, a gramaticalização, em termos muito simplificados, nada mais é do que a passagem de itens do léxico para a gramática. Então, nós temos alguns exemplos clássicos de gramaticalização. O primeiro que eu vou oferecer para vocês é o verbo ir. Então, quando eu digo eu vou a São Paulo, novamente temos uma ideia de deslocamento físico. Então, vejam que o verbo ir significa um deslocamento no espaço. Agora, quando eu digo que eu vou viajar ao Canadá, vou viajar ao Canadá, esse voo ele passa a funcionar como auxiliar de futuro. Porque quando eu digo eu vou viajar, eu quero dizer eu viajarei. Então, esse verbo ir, que era um verbo do léxico pleno, ele passa a ser um verbo auxiliar.
para indicar futuro por meio de uma perífrase. Isso é gramaticalização. Eu tenho um item que saiu do léxico e foi para a gramática. E é curioso que esse vou viajar, esse vou é auxiliar, mas ainda tem alguma coisa de espaço. Mas ele acaba sendo usado de forma cada vez mais abstrata. Quando eu digo, eu vou pensar no seu caso. Esse vou pensar, esse voo já não tem mais nada de deslocamento físico, né? Então, isso é um exemplo de gramaticalização. Outro exemplo de gramaticalização é a própria origem da palavra logo, né? Logo vem do latim locus, que é lugar. No discurso científico, a gente ainda usa essa expressão, do tipo, esse é o locus da minha pesquisa. É como se fosse o lugar da minha pesquisa. Quando eu digo venha logo, esse logo já é tempo. E quando eu digo eu estudo muito, logo vou obter sucesso. Esse logo já é conector. Então vocês já perceberam, até esse momento da minha fala, pelos exemplos que eu estou oferecendo, que é muito comum as palavras se originarem com uma função de espaço, uma semântica de espaço. Logo depois, elas passam a designar uma ideia de tempo, e depois do tempo, passam a designar ideias ainda mais abstratas, né? Isso aconteceu com ir, aconteceu com longe, aconteceu com logo. Quem é professor de língua portuguesa, por exemplo, já deve ter percebido que os alunos usam onde como uma espécie de um pronome relativo. E a gente vai lá e corrige, diz onde só pode retomar lugar, não é verdade? E por que isso acontece? Porque lugar, espaço, é fonte privilegiada para surgirem outros elementos na língua, cada vez mais abstratos. Então, essas rotas de mudança, em que parte do mais concreto para o mais abstrato, do léxico para a gramática, é o que nós temos chamado de gramaticalização, tá certo? Bem, então, assim, muito resumidamente, esse é o quadro da linguística funcional norte-americana. E esse quadro teórico nós temos chamado atualmente de funcionalismo clássico. E por que nós chamamos assim? Porque a partir do século XXI, ano 2000 para cá, nós tivemos uma mudança na teoria. É sobre isso que eu vou falar agora. Bem, nesse início do século XXI, houve uma alteração acentuada nos estudos funcionalistas. Aí entra em cena um rótulo que nós temos chamado de linguística funcional centrada no uso. Então vejam que antes era linguística funcional norte-americana e agora linguística funcional centrada no uso. E por que houve uma mudança do termo? Primeiramente, eu quero dizer que não é só o termo que mudou, mudou a concepção. Porque no século XXI, a partir do século XXI, do início do século XXI, a linguística, assim como todas as ciências, avançam e acabam descobrindo coisas novas. E, desse novo milênio, entraram em cena a linguística cognitiva, na verdade, a ciência cognitiva, os estudos em cognição, e também a gramática de construções. Considerando as contribuições muito ricas, tanto da linguística cognitiva quanto da gramática de construções, o funcionalismo acabou se amalgamando a essas duas outras correntes, e a síntese disso é o que nós temos chamado de linguística funcional centrada no uso. Então, a linguística funcional centrada no uso nada mais é do que o desenvolvimento da linguística funcional norte-americana com contribuições da linguística cognitiva e da gramática de construções. Bem, falando em gramática de construções, por que esse nome? Porque existe um conceito que é um conceito que passou a ser central dentro dos nossos trabalhos, que é o conceito de construção. O que é uma construção? Nós dizemos que a construção é um pareamento de forma e significado. Quando nós dizemos que é um pareamento de forma e significado, eu não sei se alguns lembram do signo linguístico de Saussure, que tem lá o significante e o significado, né? Existe uma semelhança, existe mesmo, tá? É uma concepção parecida, mas a diferença é que Saussure pensava em significante e significado para o âmbito de estruturas simples, como a palavra. Já a construção, para a gente, não. É algo bem mais complexo. Então, eu vou falar um pouquinho de construção para vocês. Bem, esse aqui é um quadro que foi criado por um autor chamado Croft,
William Croft é um autor tipologista, ele faz linguística tipológica, ou seja, ele faz comparação entre línguas, e ele propôs esse modelo de construção. Então, para ele, construção é a união de propriedades de forma com propriedades de sentido. Então, nós temos, na forma, as propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas, e no sentido, propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais. Né? Então, vejam que é uma proposta bem mais complexa do que aquela de Saussure, né, cunhada por ele há mais de 100 anos atrás. Então, alguns exemplos. Primeiro, eu disse para vocês lá, né, que muita gente acabou desistindo da linguística gerativa em função das expressões idiomáticas. E não é à toa que as expressões idiomáticas acabam sendo, digamos, a motivação para muitos autores lá no início proporem o conceito de construção. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é uma construção, porque existe uma forma, que são justamente essas palavras, e existe um significado. Qual é o significado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? O significado é que a gente precisa ter persistência, dedicação, precisa insistir, que uma hora a gente consegue, né? Então vejam que esse significado ele não é obtido a partir da soma dessas palavras, porque se eu somar essas palavras, eu vou ter uma interpretação literal. Então isso é uma construção. Vamos nessa. Isso também é uma construção. É como se fosse um convite, né, a se engajar em alguma coisa. Isso é para lá de legal. Foi um exemplo que eu já dei para vocês, né? Para lá de X é uma construção. Por que a gente fala para lá de X? Porque o para ele tem que estar lá, o lá também e o de também. Mas esse legal eu posso ir mudando por outras palavras. Então, para lá de legal, para lá de bacana, para lá de espetacular. E aí a gente vai observando que existe uma regularidade no lugar de legal. Perceberam que são adjetivos que entram ali? Então vejam que a construção tem um espaço aberto, é assim que a gente fala, chamado de slot. Esse slot a gente representa por um X, e esse X, aqui nesse exemplo, que a gente chama de construto, é legal, mas poderia ser outro adjetivo. A árvore está além da montanha e eu preciso ir além dos meus limites. Ele sabe cantar além de dançar muito bem. Observem que esse além de adquire aqui 3 sentidos diferentes. É o que eu já falei também um pouco antes, né? Além da montanha é espacial concreto, além dos meus limites é um SN, limite, um sintagma nominal, mas é um sintagma abstrato. Já além de dançar muito bem, o dançar eu tenho ali um verbo. E aí a gente vai percebendo que a construção, além de X, também vai mudando ao longo do tempo. Né? Inicialmente, ela permite só algo concreto, mas depois vai permitindo, né, elementos mais abstratos. Bem, esse estudo das construções, inicialmente, ele era muito centrado nas expressões idiomáticas, nesse vamos lá, vamos nessa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas depois perceberam que até os arranjos canônicos da língua também são construções. Então, existe uma construção chamada ditransitiva, que é o que a gente conhece no português como o verbo transitivo direto e indireto. Então, eu dei um livro para João. Mesmo essa construção, que é muito comum na língua, que eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, objeto direto, objeto indireto, isso também é uma construção. Por quê? Porque, independentemente dos itens que eu coloco lá dentro, ela sempre vai ter um significado. E qual é o significado dessa construção? É o significado de transferência. Olha que interessante. Então, sempre que eu tenho um sujeito, que no caso aqui é o eu, um verbo transitivo direto e indireto, que é o verbo dar, um objeto direto e um objeto indireto, eu vou ter a ideia de transferência. Ou seja, um objeto sai de um lugar A e vai para um lugar B. Quando eu digo eu dei um livro para João, isso é mais concreto. Agora, quando eu dei um conselho para João, vejam que eu continuo transferindo algo de um ponto A para um ponto B, mas esse algo já é abstrato, não é concreto como um livro, né? E agora, mais modernamente, porque isso tudo é muito novo, né?
existem vários autores dizendo que até os morfemas também são construções. Então vejam que esse S da palavra casas é uma forma, porque eu tenho ali um fonema, o S, e ele tem um significado, que é o significado de plural. Então, esses são alguns exemplos de construções, e vejam que as construções, então, atuam em vários níveis da gramática, da morfologia até o âmbito mais amplo. Bem, então o que a gente chama de linguística funcional centrada no uso? É o que na literatura estrangeira tem sido chamado de Usage-Based Linguistics, também chamado de linguística cognitivo-funcional, porque juntou a linguística cognitiva com a linguística funcional. Então, conforme eu já disse, a união da linguística funcional com a linguística cognitiva via gramática de construções. Ela tem uma abordagem pancrônica, porque ela se interessa tanto por sincronia quanto por diacronia. Ela nos diz, essa LFCU, que há padrões regulares e formas emergentes ao mesmo tempo, ou seja, um jogo de estabilidade e de instabilidade. E ela trabalha sempre com dados reais de fala ou escrita, inseridos em contextos efetivos de comunicação, evitando lidar com frases criadas ad hoc, dissociadas de sua função no ato comunicativo. Então vejam que a LFCU, que é essa corrente teórica que eu estou apresentando, essa corrente evita trabalhar com dados inventados. É o que é muito comum na perspectiva formalista. Nós não. Nós sempre evitamos isso porque a gente está interessado, na verdade, de mostrar como que a língua de fato funciona. E para eu dizer como ela funciona, eu preciso ter acesso a dados reais de língua em uso. Tá certo? Bem, quais são os princípios das abordagens construcionais? Primeira coisa, que a unidade básica da gramática é a construção, conforme eu já disse. Então, para a gente, o que é língua? Língua, para nós, é um conjunto de construções. De construções das mais básicas, lá da morfologia, até os níveis mais altos. A língua, como outros sistemas cognitivos, é uma rede de nós e elos entre os nós. As associações entre esses nós tomam forma de hierarquia de herança. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo. A gente propõe que essas construções estão ligadas umas às outras, uma verdadeira rede cheia de nós. O conhecimento da língua é parte de um sistema de conhecimento mais amplo, que inclui a visão, a música e outras capacidades cognitivas. Há processos cognitivos de domínio geral. Esse é um dos pontos que eu acho mais interessantes e fascinantes da linguística funcional centrada no uso. Na abordagem gerativista, o Chomsky propõe que a língua é um módulo específico, né? A língua é uma coisa, o conhecimento musical é outra, a visão é outra, isso fica meio que separado. São módulos. Já na nossa perspectiva, não. Isso tudo é integrado, né? Na verdade, isso é tudo junto. Então, um exemplo. Quando nós falamos assim, é para frente que se olha. Por que nós usamos essa expressão? Ou essa construção? É para frente que se olha. Por que é para frente que se olha é uma coisa boa? Por quê? Porque vejam que o que nós temos em nosso corpo na parte da frente? Justamente os olhos. Então vejam que para frente nós conseguimos ter uma visão da realidade. Já atrás não, porque naturalmente nós não temos olhos aqui atrás da cabeça. Então vejam que essa construção linguística, é para frente que se olha, muita atenção, ela só é possível em função do nosso corpo, da forma como é o nosso corpo. Ou seja, o corpo humano tem olhos na parte da frente. Então é para frente que se olha, é uma coisa positiva, porque à frente eu posso enxergar, certo? Quando eu digo assim, ele é meu braço direito. Por que ele é meu braço direito é uma expressão positiva? Por que meu braço esquerdo não é bom? Por que ele não é minha perna direita? Não sei se vocês já pensaram nisso, né? Ele é meu braço direito, é importante, por quê? Porque o lado direito, culturalmente, historicamente, acaba sendo o lado da positividade. E isso tem a ver com a nossa cultura. Por exemplo, na tradição cristã, lá é para quem é cristão, católico ou protestante,
nós dizemos lá que Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a direita é o lugar bom. Isso, culturalmente, isso já nos é passado. A gente sabe disso. No passado, muitas crianças que escreviam com a mão esquerda eram consideradas até endemoniadas, porque você tinha que ser destro, tinha que escrever com a mão direita. Então, essa ideia de direita acaba tendo toda uma positividade em termos culturais. Já aquilo que está ao lado esquerdo acaba sendo algo ruim. E é curioso que isso é tanto na abordagem horizontal, direita e esquerda, quanto vertical. Porque tudo aquilo que está para cima é bom. Tanto é que a gente fala que o céu, Deus, os anjos, estão no céu, que é lá em cima. E tudo que está abaixo é ruim, é o inferno, é que está lá embaixo. Né? Por isso que você, meu braço direito, é uma expressão muito mais adequada e positiva do que você, minha perna direita. Porque a perna está para baixo do corpo. Então, tudo aquilo no corpo humano que está acima da cintura, digamos assim, na parte de cima e na parte da frente é positivo. Aquilo que está para trás e para baixo é negativo, tá certo? Então vejam que essa configuração do corpo humano impacta a língua. E a língua acaba sendo uma representação da nossa estrutura corpórea. Então, isso quem nos diz é a linguística cognitiva, e nós acabamos nos apropriando disso também. Tá? Bem, e a estrutura da língua é moldada pelo uso da língua. Então, é sempre o uso que vai moldar, né, a língua. Outro ponto importante, quando a gente fala em processos cognitivos de domínio geral, quem fala isso é a Bybee, ela fala lá em categorização, chunking, memória rica, associação transmodal, analogia. Não dá para discutir isso tudo hoje, não dá tempo. Mas eu vou falar do chunking, por exemplo. O que significa o chunking? Significa que aquilo que está junto, a gente tende a considerar como se fosse uma unidade só, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha para o céu, vê várias estrelas, a gente diz que há uma constelação. Por que a palavra constelação? Porque nós sentimos necessidade de um termo da linguagem que dê conta de uma coletividade como se fosse uma coisa só. Quando a gente olha até para uma árvore, a árvore é uma construção teórica. Porque, na verdade, a gente vê folha, vê caule, vê fruta, vê flor, mas existe a palavra árvore. Por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa mente, faz essa operação de chunking. Nós vemos as partes de uma coisa, mas nós compreendemos aquilo como se fosse uma unidade, como se fosse uma coisa só. E isso atua na língua? Com certeza. Porque quando eu tenho, por exemplo, o longe de, conforme eu já falei antes, a gente vê aquilo como se fosse uma unidade só. A própria história do pronome você, né, que a gente costuma muito falar isso nas aulas da graduação, que vem de vossa mercê. Usava tanto vossa mercê, que aquilo virou vossa mercê, vós mercê, vancê, você. A mesma coisa em boa hora. Em boa hora virou embora. Então, isso tudo é possível por meio do chunking, porque nós amalgamamos as coisas e acabamos vendo como se fosse uma coisa só. Mas veja que isso não é da língua, é uma capacidade do ser humano. Nós olhamos para as coisas dessa forma e a gente acaba olhando para a língua também da mesma forma. Bem, aqui apresento uma ideia de rede. Quem propôs isso foi Langer. Então, observem aqui que nós temos essas caixinhas, é como se fossem vários nós, e esses nós são interligados uns aos outros. Né? E eu trago aqui um exemplo dessa rede de nós. Esse é um trabalho da professora Maria Maura Cesário, da FRJ. Ela fez uma pesquisa com base nos conectores adverbiais. Tá? Esses conectores adverbiais, eles, uma linha, observem essa linha, está ligada ao XQ. Nós dizemos que XQ é um esquema. Ligado ao XQ, nós temos o XQ temporal, sempre que, toda vez que, logo que, são conectivos adverbiais temporais. O XQ causal, uma vez que, já que, observem que aqui nós temos a ideia de causa.
Existe o XQ condicional, que uma vez que ele cumpre tanto a função de causal quanto condicional, e ainda existe o XQ concessivo, que é o ainda que, o mesmo que. Será que é apenas uma coincidência a gente ter tantas conjunções, conectores na língua portuguesa, sempre formados por X, que? Esse X sendo vários elementos que se juntam com Q? Isso é coincidência? Nós dizemos que não. Isso é possível porque isso, de alguma forma, está organizado na língua e na mente dos falantes. Então, nós temos isso organizado na nossa cognição. Observem, por exemplo, esse XQ temporal. Nós temos o sempre que, toda vez que, logo que. Poderíamos também ter o desde que. Existem trabalhos, por exemplo, sobre na hora que. Então, vejam que eu tenho um lugar, que é o X, a esse X eu junto um Q, e ali eu começo a formar novos conectores. É curioso porque a gramática tradicional acaba mostrando para a gente, de maneira implícita, ela não chega a dizer isso, mas parece que a lista das conjunções está pronta. E, na verdade, nós cremos que não. Isso tudo vai se organizando na língua. Isso vai se fazendo na língua ao longo do tempo. E essa é a nossa pesquisa, né? Essa rede da conexão aditiva, pelo horário avançado, acho que eu vou fechar aqui, depois vou lá para o finalzinho, tá, Robson? Tá me ouvindo? Fique à vontade, professor. Fique à vontade. Tá bom. Então, essa aqui é a rede da conexão aditiva. A minha pesquisa particular é sobre construções aditivas. Então, o que eu percebi? Tá dando para ver o cursor aqui em cima? Sim, Ou não? sim, conexão aditiva oracional. Isso. Bem, então eu tenho a conexão aditiva oracional. Essa conexão aditiva pode ser feita de 4 formas. Por meio da justaposição, quando eu tenho uma estrutura justaposta, eu apenas coloco uma coisa ao lado da outra, ou seja, não há nenhum elemento ali de ligação. Eu posso ter conectores simples, aí eu tenho o e o também, eles dois servem para unir orações. Observem que o também muito raramente aparece nas gramáticas, tá? Não costuma aparecer. Logo depois eu tenho conectores compostos, que é o mas também, além de, bem como, assim como. E eu tenho conectores correlatos, que tem 2 partes. Não só, mas também, desde até, tanto quanto, tanto como, nem. Então, essa seria a rede da conexão aditiva, é aquilo que nós acreditamos que temos em nosso cérebro. Agora, é curioso que quando eu tenho um assim como, eu ligo 2 coisas aditivamente, mas eu tenho ali, na verdade, uma ideia também de comparação. E por que isso acontece? Porque nós dizemos que o assim como, ele pertence à rede da adição, mas ele tem uma ligação de herança com a comparação. A mesma coisa nós temos aqui, por exemplo, com nem. O nem, ele adiciona, nem uma coisa nem outra. Ou seja, eu estou negando as duas, adicionando. Mas, ao mesmo tempo, ele é disjuntivo, alternativo. Então, vejam que essa representação esquemática também nos ajuda no outro ponto, que na gramática tradicional, quando o autor diz que uma conjunção é aditiva, é porque ela não participa de outras semânticas. Quando aquilo é comparativo, porque não participa de outras semânticas. E para a gente isso não tem muita razão de ser, porque nós acreditamos que alguns elementos são híbridos, são polissêmicos. Eles podem ter uma semântica própria e eles também acabam tendo uma influência de outras semânticas por relações de herança, tá certo? Eu estou observando aqui que o meu tempo já foi, né, já avançou. Eu tinha preparado muito mais coisas, mas eu vou passar esse material para vocês na íntegra. Então, eu só vou coletar aqui alguns pontos que eu gostaria de destacar antes de concluir a minha fala e dar a palavra para vocês, tá? Bem, eu ia partir agora para a metodologia, então vou falar bem rapidamente. A pesquisa funcionalista, ela só pode ser feita com base em dados. Porque como que eu chegaria, por exemplo, a essa formulação aqui embaixo se eu não tivesse dados, não é verdade? Então, nós sempre trabalhamos com o que nós chamamos de corpus. O corpus nada mais é do que um conjunto organizado de textos. A gente pode montar o corpus, mas também existem vários corpora disponíveis na internet.
Então, os inquéritos do projeto NURC, o Corpus Discurso e Gramática, acervos digitais de revista, da revista Veja, por exemplo, o Jornal do Brasil, textos dramatúrgicos. Então, felizmente, nós temos muita coisa legal já pronta, né, para nos ajudar na pesquisa. E quais são os passos que nós damos para a pesquisa? Primeiro, definir o objeto. Claro, o que eu quero pesquisar, né? E esse objeto tem que ser bem recortado, porque não dá conta, a gente não tem como fazer uma pesquisa muito ampla. Os objetivos, que é exatamente aquilo, o que eu quero provar, e as hipóteses, que seriam possíveis respostas, que eu vou confirmar ou não. Depois vem os procedimentos metodológicos, se a pesquisa é sincrônica, só o português de hoje, ou outra língua, diacrônica ao longo do tempo, ou pancrônica, juntando as duas coisas. Eu faço uma boa revisão da literatura, ou seja, eu tenho que ler o máximo possível de trabalhos já feitos sobre aquele assunto. Eu escolho um corpus, aí o orientador sempre vai ajudar, faço o levantamento de dados e aplico fatores de análise. Então, bem resumidamente, esses seriam os passos para a pesquisa funcionalista, que eu vou avançar um pouquinho. Falando um pouco da minha tese de doutorado, eu pesquisei, por exemplo, o site da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, porque como eu pesquisei a correlação aditiva, eu queria textos bem argumentativos. Então, por isso eu escolhi esse site. Lá eu selecionei 1.275 discursos de deputados no ano de 2009. Tudo sincrônico e dados de língua portuguesa. Bem, e eu trabalhei com a correlação. A correlação eu posso definir como uma construção sintática prototipicamente composta por duas partes interdependentes e relacionadas entre si, encabeçadas por correlatores, de tal sorte que a enunciação de uma parte, a prótese, prepara a enunciação de outra, a apódose. Por que eu decidi estudar a correlação? Primeiro que eu gosto muito de integração de orações. A gramática tradicional sempre vai falar em subordinação e coordenação. E ela vai dizer que a oração subordinada é uma oração dependente e a coordenada é uma oração independente, correto? E quando a gente olha a coordenação aditiva, geralmente as gramáticas apresentam o e o não só, mas também. Eu olhava aquele não só, mas também, não apenas, mas também, e eu não conseguia perceber independência ali. Já que a coordenação é uma relação de independência, ali também deveria haver independência. Então, observem esse exemplo. O que esta sociedade precisa é de alguém que tenha compostura, que não apenas fale, mas que seja verdadeiro naquilo que está falando. Que não apenas fale, mas que seja verdadeiro naquilo que está falando. Eu não consigo ver aí uma independência. Primeiro, que eu não posso destacar uma oração da outra. E segundo, que, na verdade, eu vejo que a primeira prepara a outra. Quando eu digo não apenas, esse não apenas pede uma segunda parte. Então, se uma parte pede a outra, eu já não posso falar de coordenação. Porque a coordenação seria uma independência sintática. Então, isso que me motivou a pesquisar a correlação, tá? Vou fazer uma propaganda. Essa tese virou um livro, que é Construções Correlatas Aditivas em Perspectiva Funcional, que foi lançada pela editora da UF, tá bom? Aí, se alguém tiver interesse em conhecer a pesquisa inteira, se quiser, pode adquirir o livro. Então, aqui eu vou dar apenas algumas notícias sobre essa pesquisa, né? Antes de chegar à correlação aditiva, eu fui percorrendo as várias correlações. Então, por exemplo, a alternativa, e eu fui descobrindo muitas coisas. Por exemplo, nesse dado, eu tenho seja da prefeitura ou do governo. E a correlação alternativa, pelas gramáticas, é ou, seja, seja. Seja ou não está previsto, mas está no uso. Então vejam como que é importante a pesquisa funcional, porque o nosso objetivo é ver se como que é o uso efetivo da língua. Correlação substitutiva é um tipo de correlação que não está nas gramáticas, eu li por volta de 30 gramáticas. Então vejam, pegando o exemplo 22.
É por isso que o cidadão tem que ser tratado não como consumidor, e sim como cidadão. Eu chamei de substitutiva porque não é uma coisa mais outra. Eu excluo a primeira e considero a segunda. É como se eu substituísse uma ideia pela outra. Isso não está nas gramáticas. E o mais curioso é que tudo isso que eu fui descobrindo, que não deu tempo de fazer um doutorado, agora os meus orientandos fazem, né? Então, isso fica como um projeto até de vida inteira, estudar a correlação. Mas, no momento, a gente faz uma coisa, depois vai fazendo as outras, né? E existe esse tipo de coisa. Se de um lado o justo era incorporar, por outro, justo também seria contemplar, tal, tal, tal. De um lado, de outro lado. Observem que também são correlações, mas são correlações bem discursivas, né? Elas estão muito longe de serem conjunções propriamente ditas, tá certo? Aqui outros exemplos. Bem, fui coletando os dados e eu comecei a relacionar tudo aquilo que eu achava. Então, observem que eu encontrei não apenas mais, não só mais também, não apenas mais também, não só como também, não só como. Esse triângulozinho, esse delta, é quando não há uma segunda conjunção, mas a gente percebe claramente que há uma correlação. Então, vejam que eu cheguei ao 14, depois cheguei a 28 pares correlativos aditivos. Eu estou apenas na correlação aditiva. E volto a insistir, nenhuma gramática do português apresenta esses 30 pares. Né? E possivelmente eu encontraria outros se eu continuasse o trabalho, mas é claro que o trabalho também é finito, tem uma hora que tem que acabar. Então, observem que a linguística funcional centrada no uso, que esse trabalho que vai aos dados, acaba nos permitindo encontrar essas maravilhas. Perceber como que a língua, de fato, funciona. Tá certo? Bem, aqui eu vou avançar um pouquinho por cada hora. E eu percebi que eu posso fazer algumas generalizações em torno dessas microconstruções ou desses pares correlativos. Primeiro que existe uma convivência muito grande de padrões, né? O que a gente chama de variação construcional. Existe uma certa variação porque existem muitos pares que cumprem a função de adicionar. Essa profusão de padrões, segundo os autores, forma uma família de construções. E, segundo o Trogot, a variabilidade é muito comum no campo das relações morfossintáticas. Mas aí eu volto a uma questão que eu falei lá no início. Se eu já tenho não só, mas também, por que 28 pares? Por que tantas expressões ou microconstruções para carregar a ideia de adição? Porque nós temos essa necessidade de expressividade. É como se as formas fossem se desgastando ao longo do tempo e nós utilizássemos a nossa criatividade para formular novos padrões. E isso nos mostra como que a gramática ela acaba se moldando e ela vai se modificando ao longo do tempo, bem diferente daquela visão estática de gramática que a norma tradicional, as gramáticas tradicionais nos apresentam. Tá? Bem, nesse quadro, eu relacionei todas as 28 microconstruções e eu fui colocando um X naquilo que se repetia. E eu observei, por meio desse levantamento, que existiam elementos que se repetiam muito. Por exemplo, o não, que está na primeira coluna, ele aparece em quase todos os padrões. O só em alguns, somente em outros. Eu fui olhando a configuração formal da correlação aditiva. Lembrem-se que eu falei que construção é pareamento de forma e significado. O significado aqui é a questão da adição. Depois eu vou refinar isso. Já a questão da forma, eu queria saber quais elementos que entram em cena na hora de organizar uma construção correlata aditiva. Por meio desse levantamento, eu cheguei a essa esquematização que eu chamo de padrão macroconstrucional. Observem bem, todas as correlatas aditivas que eu encontrei, todas elas, de alguma forma, estão ligadas a esse esquema altamente abstrato que nós postulamos está na mente dos falantes da língua portuguesa. Então, a correlação aditiva tem uma primeira parte, que a gente chama de prótese. Essa prótese se divide em duas partes. Tem uma partícula de negação, que é o não, e uma partícula de foco, que pode ser só,
pode ser apenas, somente, simplesmente. E essa é a prótese. Então, a correlação aditiva sempre vai ser não só, não apenas, não somente, ela começa assim. Depois, na apódose, nós temos uma partícula de inclusão, que pode ser o como, o eu também, e uma partícula de reforço, que eu pontilhei, porque ela pode aparecer ou não. Então, não só como, não só e também, não só também. Então, todos aqueles, repito, todos aqueles 28 pares que eu encontrei estão, de alguma forma, ligados a esse padrão macroconstrucional. E o nosso objetivo gira muito em torno disso, tentar procurar quais são as propriedades dessas construções na língua. E já encerrando, não sei se vocês lembram aquele quadro de Croft que eu apresentei lá no início, né? Eu fiz o preenchimento desse quadro e aqui eu coloquei todas as propriedades da correlação aditiva, de forma e de conteúdo ou de significado. Então, em termos sintáticos, tem grande liberdade posicional, capacidade de reunir segmentos oracionais e não oracionais. Existe uma limitação no número de elementos ligados, não só, mas também são 2. É muito raro ter mais do que 2. Lembre-se que a coordenação aditiva, eu já posso ir coordenando vários. Ela permite a co-ocorrência com coordenadores, que às vezes aparece junto com e a prótese prepara a apódose. Então, essas são propriedades sintáticas. Em termos morfológicos, existe o recrutamento de partículas diversas para a formação do par correlativo, partículas advindas de outras categorias, como o não, o só, o mais, o também, o como. Quer dizer, esses elementos estão na gramática, em vários lugares. Eles são recrutados para cumprir uma função nova, que é a correlação aditiva. Existe interdependência e não contiguidade, porque eles não aparecem juntos. A prótese é num lugar, a apódose no outro. E existe competição de formas, porque aquilo ainda está instável na língua. A gente não tem uma forma só, a gente tem várias. Em termos fonológicos, existe uma grande quantidade de massa fônica, porque o E ele é muito curtinho, né? Ele é monofonêmico, monomorfêmico. Já o não só, mas também, não só como também, ele é pesado, tem várias sílabas. E existe uma ênfase em forma de crescendo, não só, mas também. Quer dizer, a apódose, que é a segunda parte da construção, ela sempre vai ter a informação mais forte, digamos assim. Em termos semânticos, existe metáfora do sentido primário dos itens que compõem os correlatores, porque o não já não expressa negação, ele sofre metáfora, ele se modifica. O como, que era comparativo, também já não expressa mais comparação, ele passa por metáfora e ganha um significado de adição. Existe a manutenção da ideia prevalente de adição e não linearidade. Existe uma certa hierarquia, por isso que não é coordenação, eu chamo de correlação. Em termos pragmáticos, existe o valor de ênfase ou realce, é mais formal, o não só, mas também do que o E. Existe um efeito de paralelismo, porque a correlação é sempre uma parte que pede a outra, e tende a apresentar elementos velhos ou dados na prótese, eu percebi muito isso. Quando a gente fala não só, aí eu falo uma coisa que o outro já sabe. Aí quando eu digo como também, aí eu já apresento um dado novo. E em termos discursivos funcionais, existe um processo de intersubjetivização, que é essa coisa de tentar convencer o outro. A gente usa muito correlação para convencer, por isso eu procurei textos também de deputados. Existe maior presença em contextos de alta argumentatividade e persuasão, conforme eu já disse. Existe uma menor frequência de uso, a gente usa muito mais o E do que não só, mas também. E existe um poder de hierarquizar as informações, né? Porque quando eu uso um E, eu coloco uma coisa ao lado da outra e acabou. Quando eu uso não só, mas também, aquilo acaba ganhando um desnível, de forma que uma parte acaba sendo mais relevante do que a outra. Então, partindo para as considerações finais, o jogo argumentativo entre informação velha e nova é propiciado pela correlação, que passa a ser um locus privilegiado para esse torneio verbal. Evidentemente, o jogo entre velho e novo também poderia ser veiculado pela coordenação aditiva. Por outro lado, o movimento argumentativo no texto não teria a mesma força enfática. Aliás, os próprios autores afirmam isso ao falarem ênfase maior da correlação. Em outras palavras, a correlação propicia, como temos visto,
a ideia de um crescendo argumentativo, que é sempre do mais fraco, mais forte, com mais clareza do que faria a coordenação. Tá certo? Bem, gente, eu corri um pouquinho por cada hora, eu quero agradecer muito. Aqui eu tenho meu e-mail e meu blog. Se alguém quiser entrar em contato, fique à vontade. No meu blog eu também publico os meus artigos, os meus trabalhos, capítulos de livros. E eu sei que vai haver um momento de perguntas ainda, se alguém quiser fazer, mas desde já eu quero agradecer muito ao professor Robson pelo convite e a todos que estão assistindo a essa conferência, né? Eu queria dizer também que a pesquisa científica é algo trabalhoso, tá? Não é uma coisa muito simples, não é algo que a gente faz com muita facilidade. É preciso ter muita dedicação, muito empenho, mas ao mesmo tempo ela dá um grande prazer, porque ela acaba nos mostrando coisas novas, diferentes. Nós somos cientistas da linguagem, nós somos cientistas. A gente precisa perceber isso. A gente, como estudante de letras, não é apenas um consumidor de teoria. A gente precisa pensar, precisa propor coisas novas. Então, mesmo quem está na graduação, eu gostaria de incentivar a buscar a pesquisa científica, com bolsa ou sem bolsa, né? Porque é isso que vai permitir o desenvolvimento do nosso raciocínio e também o incremento da ciência dentro daquilo que a gente faz. E é claro que para tudo isso é preciso investimento. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, histórico, complicado, né? Como se não bastasse a pandemia, ainda temos toda uma opressão política, mas a gente precisa ter força, empenho, dedicação, né? O nosso foco, objetividade, para a gente conseguir também dar a nossa contribuição para a sociedade entender que aquilo que a gente faz também é importante, mesmo estando numa área da ciência diferente das áreas médicas, que acabam sendo muito mais prestigiadas do que as outras, como a nossa, que é da área de linguagem, tá certo? Então, olha, muito obrigado pela atenção de vocês e espero que vocês tenham aproveitado e acompanhado. Obrigado, Robson. Nossa, professor Ivo, eu que agradeço a sua participação aqui conosco. Que discussão riquíssima, maravilhosa, para esse momento em que nós estamos aqui no isolamento social, mas não ausentes de fazer reflexões sobre a pesquisa científica na área da linguagem. Então, eu parabenizo ao senhor pela belíssima exposição, brilhante discussão, que certamente está clareando a mente de muitos alunos que estão acompanhando e também auxiliará muitos outros professores no que diz respeito à condução da discussão da pesquisa científica na sala de aula.